Tá, então vamos começar a aula de hoje. Então, concluímos aquele assunto de derivadas, né? E na última aula a gente já começou a falar um pouco da parte de integração. Só que na última aula nem apareceu essa palavra integração, né? Ali todo o problema, né, que a gente estava olhando na última aula era referente ao problema que eu chamei de problema de área, tá? Então, nosso objetivo ali era encontrar o valor de uma área, tá? Então, a gente pode pensar nessa parte de integração como uma ideia de generalizar, né, o cálculo de área para figuras mais gerais. Então, a gente já tem aquele conhecimento assim, básico, né, de geometria plana, a gente tem lá do ensino médio, e o que a gente quer fazer agora é generalizar um pouquinho mais. Então, vimos, né, na aula passada, qual que era a ideia ali, qual era o problema da área? Vamos dar, a gente começou assim, né? Pega essa função f de x igual a função x ao quadrado. Então, o gráfico dela é só esse segmento vermelho aqui, tá? Essa curvinha aqui. Então, é a função f de x igual a x ao quadrado no intervalo 0, 1. E aí, o nosso problema era encontrar o valor da área que ficava entre o gráfico da função e esse eixo aqui, que é o eixo das abscissas, né? Ou seja, o eixo 0x, tá bom? Então, é essa área que está em azul, tá? Esse é o que a gente queria encontrar. A gente queria encontrar o valor dessa área, tá bom? E para isso, né, vimos que, bom, então, isso aqui parece um triângulo, mas, claro, esse lado aqui, ó, ele não é um segmento de reta, né? Ele tem uma curvatura aqui, então não posso aplicar simplesmente uma fórmula de cálculo de área de triângulo, tá? Bom, então com isso, né, a gente começou com a ideia de dar um palpite, né? Começamos com a ideia de dar um palpite, então, na verdade, o primeiro palpite aqui era fazer um quadradão que englobasse toda a figura, né? Então a gente fazia alguma coisa assim, né? Isso. A gente colocava um quadrado que cobria toda a imagem. Consigo fazer aqui, né? Assim. A ideia era fazer um quadrado que cobrisse toda a imagem, né? E aí, então é um quadrado de lado 1. Então a área era 1 ao quadrado que dava 1. Então você podia fazer uma primeira aproximação dizendo que o valor aproximado da área que a gente quer calcular é 1. Tudo bem? Claro, aqui a gente acaba cometendo bastante erro, né? Então a ideia é um pouco generalizar essa noção. Então a gente ia lá, em vez de usar só um retângulo, né? Ou seja, só um quadrado naquela primeira imagem, a gente falou, vamos usar 2 retângulos, tudo bem? 2 retângulos para cobrir a nossa imagem, né? Nossa área. E vimos que cada vez que você vai fazendo esse procedimento, a soma dessas áreas de retângulos cada vez vai ficando mais próxima do valor da área real que a gente quer calcular, né? Então, de 2, você vê que tem bastante sobra aqui, né? Que essas partes amarelo mais claro. Se você colocar 3 retângulos, então o que sobra é só essa partinha aqui, essa partinha aqui e essa partinha aqui. Então, está diminuindo cada vez mais, né? E na última hora a gente usou daquela animação, né? Teve o auxílio daquela animação para meio que induzir a gente a pensar que à medida que a quantidade de retângulos vai aumentando, a soma, né, a soma das áreas dos retângulos ele vai convergindo para um ponto, tudo bem? Então não é que à medida que você vai aumentando o número de retângulos, a soma vai aumentando cada vez mais, não. Ele vai cada vez chegando mais próximo de um número, né? Esse número que a gente chegou lá era o número 1/3, né? Chegou no número, a gente viu que essas áreas cada vez chegavam mais perto de 1/3, tá bom? E essa é uma questão de notação, né? Então, S2, né, a gente tinha chamado como sendo a área desses 2 retângulos. Aí o S3 era a soma desses 3 retângulos. Tudo bem? E o Sn, assim por diante, seria então a soma dos N retângulos que você usa para cobrir a sua figura, tá? E o que a gente tinha chegado é que esses Sn, à medida que o N vai aumentando, né? Então a gente pode escrever simbolicamente assim, ó.
À medida que o número de retângulos, a gente vai imaginando que ele está indo para o infinito, a gente viu que essas sequências SN, eles vão chegando cada vez mais perto do valor 1 terço. Tá? Que 1 terço é o 0,33333 infinito. Tá? Tá bom? E aí, a gente, tendo esse tipo de propriedade, dizemos que a área que a gente queria calcular, né, aquela área em azul do começo, primeiro gráfico, né, essa área aqui, essa área aqui a gente colocou como sendo, como tendo o valor, né, 1 terço. Tá? Então essa parte azul aqui, depois que a gente vê essas tentativas, né, essas aproximações, viram que cada vez que a medida que o número de retângulos vai para o infinito, a gente viu que cada vez mais o erro, ou seja, a sobra, né, que você está tendo vai cada vez ficando menor. Então a gente meio que definiu essa área como sendo o limite dessas somas SN. Nesse caso em particular, esse limite estava indo para o 1 terço. Tudo bem? Então a gente definiu assim, a gente falou que, bom, a área então, vamos definir como é a área dessa figura como sendo 1 terço. Então, a área, tá, deixa eu chamar de R de região. Então a gente disse que a área era 1 terço. Tudo bem? Então é isso que a gente fez, tá? E para isso, lá eu não comentei nada, né? Não falei nada que era integração, mas aquela ideia que exploramos na aula passada, essa é a ideia básica do conceito de integral, tá? Então o que a gente fez lá para aquela função que a gente estava mostrando, a gente fez na verdade a integral definida dela, tá? Então, mas geralmente o que a gente tem trabalhado é com isso, né? O limite daquelas somas SN quando n vai para o infinito, tá bom? Que era o limite daquelas, para cada n, né? Esse SN é a soma da área dos n retângulos, tá? Então, no nosso exemplo que a gente viu na aula passada, esse limite aqui foi para 1 terço, tudo bem? Foi para 1 terço. Então, o que a gente fez na aula passada? Então, aqui eu estou introduzindo a integral definida. A gente fez a integral indefinida de 0 a 1 da função x ao quadrado dx. Tudo bem? Então, aquele processo que a gente fez, né, aquela ideia intuitiva de ficar colocando aqueles retângulos, cobrir a imagem por retângulos, depois fazer uma soma da área de retângulos e ver aonde que o limite vai quando o n vai para o infinito, né? Ou seja, aonde que vai essa soma dos retângulos quando o número de retângulos vai cada vez ficando maior. Esse número aqui, no caso, no exemplo anterior, deu 1 terço, que a gente chama de integral indefinida da função x ao quadrado no intervalo 0, 1. Tudo bem? E aqui a gente já introduz essa notação de integral. Tá bom? Então, essa é a integral definida da função. Então, é definida como, bom, vai do ponto A ao ponto B, f dx dx, como sendo o limite daquela soma daqueles retângulos. Tudo bem? Então, só nomenclatura, né? O ponto aqui, o A, né? Que geralmente é o ponto inicial do domínio, ele é chamado de limite inferior da integração. O B, que está aqui em cima, né? Ele é chamado de limite superior da integração. O f de x, né? A função que eu estou colocando sobre esse sinal é chamado de integrando. E além disso, esses SN são chamados de somas de Riemann. Tá? SN é a soma dos n retângulos que cobrem a sua imagem. Tudo bem? Tá? E esse aqui é o símbolo de integração. Então a gente lê aqui integral de A a B de f de x dx. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa definição de integral definida. Tá? Estou definindo aqui, mas de certa forma a gente já trabalhou com ela na aula passada. Lá, então, a gente quis focar nesse problema de área. Então, a gente não comentou nada, não falou. A palavra integração não apareceu lá. Mas, de fato, o que a gente fez, todo aquele processo de achar aquela área, o que a gente estava fazendo ali, na verdade, era a integral definida. Tá bom? Então, esse processo aqui é conhecido como integral definida da função. Mas por que lá eu estava falando só problema de área
E aqui a gente introduz, ao invés de ficar falando área, por que eu estou introduzindo essa nova terminologia chamada de integral definida, né? Porque se são a mesma coisa, por que mudar de nome? Uma é área e agora eu estou chamando de integral definida. Porque é o seguinte, quando a gente estava falando de área, né? Qual que era a ideia? Particular, qual que era o exemplo que a gente estava ilustrando? Então era uma função, desenhando o eixo coordenado aqui, então era uma função. Se uma função é sempre positiva, então ela vai ter o gráfico sempre acima do eixo das abscissas aqui, né? Tá? Então a gente viu, né, que com o que a gente fez na aula passada, o que a gente consegue calcular? A gente consegue calcular que a gente consegue calcular lá, olhando a aula passada, é a área que fica entre o gráfico tá? Então, o que a gente viu na aula passada é que fazendo aquelas divisões por retângulos, fazendo a soma e depois fazer o número de retângulos ir para o infinito, o que a gente consegue calcular é essa área que está aqui em cinza, tudo bem? Bom, mas essa interpretação é bem legal, né? Quando você está olhando, então, o que eu vou chamar de região, você está olhando uma função que é sempre positiva, né? E aí faz sentido você falar de área, né? Essa área que está aqui. Mas o que acontece quando você tem uma função que não é necessariamente só positiva, né? Ela assume tanto valores positivos como valores negativos. Então vamos, por exemplo, suponha que eu tivesse uma função assim, ó. Uma função dessa forma aqui. Tá? Suponha que fosse assim, né? A função. O gráfico da função ficasse uma coisa parecida com essa. Né? Agora fica um pouco difícil a gente tentar falar o que é a área, né? O que seria a área que a gente está querendo calcular aqui? E então vamos só expandir um pouco vamos dizer, a nossa noção de área e vamos entender o seguinte: vamos olhar as regiões que estão entre o gráfico da função e o eixo das abscissas, que é esse eixo aqui OX, tá? Esse eixo aqui horizontal, tá? Então, vamos olhar para as regiões que estão entre o gráfico da função e o eixo das abscissas. Então, a gente olha aqui, essa região aqui, então, está entre o gráfico, né? O gráfico está aqui embaixo azul e o eixo das abscissas. Então, eu vou querer considerar essa área que está aqui. Área não, né? Vamos falar essa região, tá? Essa região que está aqui. Tudo bem? Agora, essa parte aqui, ó. Então, essa parte que está aqui, onde eu estou passando o meu cursor, é uma região que está entre o gráfico azul e o eixo das abscissas. Então, também é uma região que eu vou querer considerar para as minhas continhas. Tudo bem? De novo, agora essa área aqui, né? Então, essa área aqui está entre o gráfico, que é a parte aqui azul embaixo, nessa curvinha, e o eixo das abscissas, que é a barrinha aqui horizontal, que é o eixo das coordenadas x, né? Então, aqui eu vou também querer considerar essa região. Por final, né? Eu vou ter essa região aqui em cima, né? Está entre o gráfico e o eixo das abscissas. Então, também eu vou querer considerar essa região. Então, vou chamar aqui ó, essa região aqui de R1. R1. Vou chamar essa região aqui de R2,
essa região aqui eu vou chamar de R3 e essa é uma região que eu vou chamar de R4, tudo bem? E esse aqui é o gráfico da minha função f de x. Tá? Aí, eu quero saber qual que é a interpretação, né? Então, quem está olhando aqui é uma interpretação geométrica, tá? Então, estamos com uma interpretação geométrica desse símbolo aqui, ó, dessa integral de a a b de f de x dx. Bom? Então, olhando essas regiões, vamos expandir um pouco essa nossa noção de área e falar o seguinte, ó, que a interpretação, né, desse símbolo integral de a a b de f de x dx, ele é o seguinte, ó, é assim. Então tem essas regiões aqui, né? Eu posso falar de área, né? Eu posso falar dessa área que está aqui, essa área que está aqui, essa área que está aqui, essa área que está aqui, do R1, R2, R3 e R4. Poderia ser o caso, né, que essa integral fosse, na verdade, só a soma dessas áreas, tá bom? Fosse só a soma dessas áreas, tá bom? Só o detalhe é assim, como foi feita a construção, ele não é necessariamente assim, ele é um pouquinho diferente, tá? E é o que acaba ficando mais interessante, que é assim, as áreas que estão acima do eixo das abscissas, né? Então aqui acima do eixo, deste eixo horizontal, essas áreas estão aqui, então o R2 e o R4. Então é isso, eu vou pegar essas áreas e vou somar aqui, tá bom? Então vai ser ó, a área de R2 e a área de R4. Todas as áreas que estão abaixo, eu considero a área também, né? Vou considerar a área do R3 e a área do R1, só que eu coloco o sinal de negativo, tudo bem? Então dá uma certa noção de considerar, a gente está considerando áreas com sinal, tudo bem? Áreas com sinais. Tá? Então, essa integral vai ser assim, vai ser a área, ó, vai ser a área de R1, tudo bem? Como está aqui embaixo, eu vou considerar um menos, sinal de menos, tudo bem? O R2, o R2 está para cima, então eu vou considerar ele com sinal positivo. Então vai ser mais a área de R2, tudo bem? E o R3? Bom, o R3 está aqui embaixo, então eu vou considerar ele com sinal negativo. Então vai ser menos a área de R3. Tudo bem? E o R4? O R4 está acima do eixo das abscissas, então eu vou considerar com sinal positivo. Então vai ser mais área de R4. Tudo bem? Então essa aqui é a nossa interpretação geométrica do que é esse símbolo, o que é a integral definida uma função f de x dx, tá? Então não é mais aquele caso que a função é sempre positiva, mas quando a função assume valores negativos, então a interpretação geométrica, né, do que é a integral definida, tá? Do que é a integral definida, é essa daqui, tá? Então as regiões que estão acima do eixo das abscissas, eu considero eles com área positiva, e o que tiver abaixo eu considero com área negativa, tudo bem? E aí no final, esse símbolo aqui, que é a integral definida de AB de f dx dx, é a somatória dessas áreas considerando os sinais. Então o R1 está aqui embaixo, tem sinal negativo, o R2 está aqui em cima, tem sinal positivo, o R3 está embaixo, tem sinal negativo, e o R4 está acima, tem sinal positivo. Tá bom? Então essa aqui é a interpretação geométrica da integral definida. Tá bom? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Então, considera a função f de 2, 3 e r dada por f de x igual a 2x menos 5. E a gente quer calcular a integral de 2 a 3 de f de x dx. Então, vamos primeiro fazer o gráfico dessa função. Então, fazendo o gráfico dessa função, vou colocar aqui primeiro o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Tá. E aí a função
f de 2 a 3 é 2x menos 5, tá? Então eu vou fazer assim, eu vou fazer pular de 4 em 4. Então aqui vai ser o 1. Vou pular 4, aqui vai ser o 2. Pular 4, aqui vai ser o 3. Então aqui vai ser 4, né? Aqui vai ser o 1. Pular 4, 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser o menos 1. Tá? Então vamos desenhar essa função. Essa função vai do 2 ao 3 só, tá? Então o intervalo dela é só esse daqui, 2 e 3. Aí é a função 2x menos 5, tá? Quando eu calcular o f no 2, vai dar 2 vezes 2, 4, menos 5 vai dar menos 1. Então no 2, a função vai valer menos 1. Então ela vai vir aqui embaixo. Tá? Quando for 3, então vai dar 2 vezes 3, 6, menos 5 vai dar 1. Então quando for 3, a função vai valer 1. Tudo bem? Legal, né? Então, lembrando, né, isso aqui é uma função do primeiro grau. O gráfico dela vai ser uma reta. E já desenhamos 2 pontos no qual a reta pertence. Então, para desenhar o gráfico, é só ligar uma reta entre esse ponto e o ponto lá de cima. Tudo bem? Então, esse aqui é o gráfico da função. Olhando lá a nossa interpretação da integral, então eu vou querer a integral de 2 até 3 dessa função f de x dx. Então, a integral de 2 a 3, o que era mesmo? Era a área, igual a área, né, com sinal, mas eu estou considerando as áreas que estão entre o gráfico da função e o eixo das abscissas, que é esse aqui, esse horizontal. Então, o que eu estou considerando é, vou passar aqui uma retinha no 2, uma retinha aqui no 3. Então, a área que eu estou querendo é essa área que está aqui. E essa área que está aqui. Tudo bem? Então, eu vou chamar aqui de R1. E eu vou chamar aqui de R2. Tudo bem? Então, a gente quer saber a integral de 2 a 3 dessa função. É você calcular R2, calcular R1, depois fazer o R2, né? Porque está para cima é positivo, menos o R1, tá? Menos porque ele está abaixo do eixo das abscissas. Aí vamos calcular a área, tá? A área do R1, se você olhar aqui só o R1, o que ele é o R1? O R1 é um triângulo, né? Um triângulo de base, ele vai ter base 0,5 e altura 1. Tudo bem? Então, usando a fórmula de cálculo de área de triângulo, vai dar base vezes a altura, que é 1, dividido por 2, né? Que vai dar 0,25. Bom, aqui eu só usei a fórmula da área do triângulo, tá? Base vezes a altura, dividido por 2. Aí depois eu vou calcular a área do R2. Então a área do R2 vai ser o quê? Agora o R2 também é um triângulo, né? Ele vai ser um triângulo também, vai ter base que vai ter meio, 0,5. A altura dele também é 1. Então, a área do R2 também é base, meio, vezes a altura, também é 1, dividido por 2, que vai dar 0,25. Tudo bem? Então, a integral de 2 a 3 da nossa função f de x dx, pela nossa interpretação geométrica, vai ser a área menos a área do R1 mais a área do R2. Tá? É porque o R1 está para baixo, do eixo das abscissas, e o R2 está para cima.
Então, a área no final vai ser menos a área do R1 mais a área do R2. Só que aqui o que vai dar? A área do R1 é 0,25, então vai ficar menos 0,25. E a área do R2 é 0,25 também, só que é positivo, mais 0,25, que no final das contas vai dar zero. Tudo bem? Então, o que a gente conclui, na verdade, que a integral de 2 a 3 da função f de x dx é, na verdade, zero. Tudo bem? Tá. E por que isso aconteceu, né? Porque, olhando aqui na imagem, o que acontece é que esse retângulo ou esse triângulo R1 e o R2, eles têm as mesmas dimensões, né? Eles são idênticos, na verdade. Você pode pegar o R1 aqui e virar. Se você rotacionasse aqui, você conseguiria colocar exatamente em cima do R2, tá? Em outras palavras, o R1 aqui, a região do R1, como a gente calculou, né? Tem o mesmo tamanho da região do R2. Só que como eles estão em lados opostos, um vai ter sinal positivo e outro vai ter negativo. Quando você somar os dois, ele vai acabar resultando em zero. Bom? Então, a integral aqui dessa função aqui, dá zero. Tudo bem? Tá, e agora vamos fazer alguns exemplos, mais alguns exemplos. Então, assim, como vimos aqui nesse exemplo, o que a gente tem feito por enquanto é usar o gráfico da função e a partir do gráfico a gente identifica as áreas e faz o cálculo, tá? Então, aqui nesses exemplos eu vou simplesmente já desenhar o gráfico da função e a partir dela vamos calcular qual que é a integral, tá? Exemplo, né? Tá bom? Então, como para a gente é importante, pelo menos por enquanto, qual que é o gráfico da função, então o gráfico, né? Eu só vou desenhar o gráfico e depois a gente calcula qual que é a integral. Então, vamos pegar uma função que, nessa parte que ele é constante igual a esse valor, e depois ela fica para baixo desse valor aqui. Tá? Então, esse aqui é o gráfico da nossa função f de x. Tá? Então, o que está em azul é o gráfico da função. Então, a função vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai aqui ao menos 8. Até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, uma função f que vai do menos 8 ao 7 e chega nos números reais. E esse aqui é o gráfico dela, tá bom? E o que a gente quer calcular? A gente quer calcular a integral, então, de menos 8 até 7 dessa função que eu coloquei o gráfico aqui. Tudo bem? Então, a gente quer calcular essa integral. E para isso, vamos usar aquela nossa intuição geométrica que a gente deu, né? Que é a interpretação geométrica da integração. Então, a interpretação, o que seria essa integral, né? Sempre, a integral ela vai da área das regiões que estão compreendidas entre o gráfico da função e o eixo das abscissas, né? Ou seja, esse eixo aqui horizontal. Então, o que acontece? Então, a função começa lá no menos 8 e termina lá no 7. Então, a área que está compreendida entre o gráfico e o eixo das abscissas são duas, né? São essa parte que está aqui. Essa parte que está aqui, que eu estou rachurando. Por quê? Qualquer ponto que você pegar nessa parte rachurada é uma parte, é um ponto que está
entre o eixo das abscissas e a função. Né? Então, a abscissa está aqui embaixo, a função está aqui em cima. Então, ele está compreendido entre o gráfico e o eixo das abscissas. A outra parte é o que está aqui, né? Essa partezinha aqui. Tá bom? Bom, então eu posso dividir aqui em duas partes. Área 1 e a área 2. Então vamos primeiro calcular qual que é a área do 1, do R1 e a área do R2. A área do R1 é o quê, né? Se você olhar aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Aqui é o 4. Esse aqui é o 2, né? Então, se você olhar só o R1, o que é o R1? O R1 é um retângulo. De lado, aqui a base, o tamanho da base tem tamanho 8, né? E a altura tem tamanho 4. Então, a área do R1 vai ser 8 vezes 4, que vai dar 32. Tudo bem? É porque o R1 é só um retângulo de lados 8 e 4. Por outro lado, o R1, o R2, né, no caso, o R2, que é o que está aqui na direita, ele também é um retângulo de lado 7 e altura 2. Então, ele vai ter lado 7 e altura 2. Tudo bem? Então, a área do R2 é 7 vezes 2, 14. Tá bom? Então, a nossa interpretação da integral, então, a integral de menos 8 a 7 de f dx é igual. Então, tudo que tiver acima do eixo das abscissas, eu somo com sinal positivo da área, e o que tiver abaixo, eu coloco sinal negativo. Tá? Mas aqui é um exemplo que eu só tenho regiões que estão acima do eixo das abscissas. Então, é só você somar com sinal positivo, né? Então, vai ser a área do R1, tá? Com sinal positivo mesmo, porque está para cima, né? O R1 está aqui em cima, mais a área do R2. Tudo bem? Então eu não tenho nada com sinal negativo, porque eu não tenho nenhuma região que está abaixo dos eixos das abscissas. Então aqui vai dar o quê? Vai dar 32 mais 14. No final vai dar 46. Tá bom? Logo, então, nossa integral de menos 8 até 7 de f de x dx dá 46. Tudo bem? Então é um exemplinho bem tranquilo, né? Por enquanto a gente só está usando a nossa interpretação geométrica e o que a gente conhece de geometria plana. Vamos fazer mais um exemplo. Ficou claro? Ficou claro esse exemplo aqui? Tranquilo? Vamos fazer mais um, né? Parecido. Agora vai ser o exemplo 2. Então, exemplo 2. Vamos fazer um outro gráfico de outra função. Então, agora vamos fazer uma função assim.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui é o 10. 1, 2, 3, aqui é o 4. 3. Aqui é o menos 3. Aqui é o menos 9. Então agora eu vou ter uma função. Esse aqui é o gráfico da função f, né? F de x. Onde f agora é uma função que vai lá do menos 9 até o 10 positivo em R. E de novo aqui agora a gente quer calcular qual que é a integral do menos 9 até o 10 da f de x dx. Tudo bem? Então primeiro, vamos identificar nossas áreas, né? Então, de novo, o que é essa integral? A gente sabe que essa integral ela vai ter que relacionar uma área das regiões que estão entre o gráfico da função e o eixo das abscissas, né? Que é esse eixo horizontal. O gráfico da função, então, são esses segmentos de reta em azul. Tudo bem? Então, a primeira coisa, a gente pode delimitar, fazer uma delimitação pelo domínio da função, tá? Então, a função vai do menos 9 até o 10. Então, no menos 9, você pode fazer uma barrinha aqui, já vai te ajudar. E outra barrinha aqui no 10. Então, a área que está entre o gráfico da função e o eixo das abscissas. Então, vai ser essa área que está aqui. Essa área que está aqui embaixo. Depois vai ser essa área que está aqui. Porque essa área que eu estou desenhando é justamente a área que está entre o gráfico da função e o eixo das abscissas. Está entre é justamente, pensa num sanduíche, né? Um tem que ser o gráfico da função e o outro tem que ser o eixo das abscissas, tá? Ou pode ser o contrário também, mas são sempre pontos que estão no meio dos dois, tá? Então, por exemplo, se você pegar um ponto aqui, então um ponto aqui não está entre o gráfico e a função, né? Porque tanto o eixo das abscissas como o gráfico está de um lado só desse ponto. Então, esse ponto não serve. Agora, se você pegar esse lado aqui, então são esses pontos aqui, são os pontos que estão entre o eixo das abscissas e o gráfico da função. Então, a outra parte vai ser esses pontos que estão aqui. Tá bom? Então, aqui eu posso chamar de R1. Vou chamar aqui de R1, de R2 e de R3. Tá? Na verdade, assim, só para não ter que usar, por exemplo, a fórmula do trapézio, né? Seria uma coisa a mais que a gente poderia usar, mas só para simplificar, deixar bem mais simplificado, vamos supor que tem uma divisão aqui, tá? Opa. Vamos colocar 4 horas, tá? Tudo bem? Tem uma divisão aqui para ficar um triângulo e um retângulo, tá? Eu vou chamar essa área aqui de R4. Tá? Então, eu tenho o R1, o R4, o R2 e o R3, tá bom? Então, vamos calcular cada uma dessas áreas, tá? Então, primeiro vai ser a área do R1. Então, o que é o R1, né? Então, o R1 é só esse retângulo aqui, tá? Eu tirei a parte do R4. Tá? Então, R1 o que é? É um retângulo que tem lados. Essa barrinha aqui começa no menos 3, tá? Deixa eu escrever aqui em cima. Aqui é o menos 3, esse aqui é o menos 9. Tá? Então, ele vai do menos 3 ao menos 9. Então, o tamanho, o comprimento aqui é 6. E a altura é 1, 2, 3, 4.
que é o menos 4, né? Então, tem lado 6 e altura 4. Então, vai ser 6 vezes 4, 12, 24, né? Agora, vamos olhar a área do R2. R2 não, tanto faz, né? Eu vou colocar, só para seguir uma ordem aqui, eu vou calcular a área do R4. Então, a área do R4 é esse triângulo que está aqui, tá? Talvez só para não confundir a gente. Deixa eu... Opa. Só para não confundir, eu vou fazer umas barrinhas de um lado diferente, tá? Então, o R4 é esse que está aqui. Então, calcular a área do R4 é... Então, isso aqui vai ser um triângulo de lado. Então, esse lado aqui começa do 0, vai até o 3, menos 3, né? Então, a base tem tamanho 3, a altura tem tamanho 4. Então, vai ser base vezes a altura dividido por 2, né? O 3 vezes 4, 12, dividido por 2 vai dar 6. Então, o R4 tem a área 6. Vou fazer aqui do lado. Então, agora eu vou fazer a área do R2. Então, a área do R2 é o quê? R2 é essa região que está aqui, né? Então, ele é um retângulo de lados. Aqui vai até o 4. 1, 2, 3, tem 4. E a altura é 3, que é 3. Então, lado 4, altura 3. Então, vai ser 4 vezes 3, que dá 12. Então, R2 tem área igual a 12. Próximo, o R3. Então, área do R3. Então, vai ser o quê? R3, então aqui vai do 4 até o... Deixa eu escrever aqui em cima, é 10, né? 4 até o 10. Então, vai do 4 até o 10. Então, o comprimento total vai ser 6. E a altura dele é 2, né? Menos 2 aqui. Então, tem um dos lados é comprimento 6, né? Porque vai do 4 até o 10. E depois a altura é 2. Então, vai ser 6 vezes 2, que é igual a 12 também. Tudo bem? Então, usando a nossa interpretação de integração, integral de menos 9 a 10 de f de x dx vai ser igual. Então vamos olhar, né? Área R1. O R1 está aqui para baixo, né? Está abaixo do eixo horizontal, então o sinal dele fica negativo. Então vai ser menos 24, que é a área da R1. Tudo bem? Agora o R4. O R4 também está para baixo, né? Está aqui para baixo do eixo das abscissas, então ele também vai receber o sinal negativo. Então vai ficar menos, a área da R4 é 6, menos 6. Agora, vai ter o R2, a área do R2 é 12, e aí como ele está para cima, né, do eixo das abscissas, então o sinal dele é positivo. Então vai ficar mais 12. Tudo bem? É mais a área do R2. E por final, o R3, né? O R3 está com área... O R3 está aqui, a área dele é 12, só que ele está embaixo, né? Está abaixo do eixo das abscissas. Então, o sinal dele é negativo, vai ser menos 12. Tá bom? Então, para o final, né, vai dar aqui mais 12 menos 12 cancela, menos 24 menos 6 vai dar menos 30. Bom? Logo, nossa integral
de menos 9 a 10 de f de x dx é igual a menos 30. Tudo bem? Ficou claro aqui esse exercício aqui? Por enquanto a gente só está usando, né, aquela interpretação geométrica que a gente tem. Legal. Então vamos prosseguir, vamos fazer um exercício. Talvez isso eu deixe como exercício para vocês tentarem. É o exercício 3. Tá? Então, exercício 3, vamos fazer um terceiro exercício aqui. Então, vamos pegar a função. Então, vamos considerar agora essa função com esse gráfico que está aqui. Então, aqui continua sendo o x. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui vai ter 1, 2, 3, menos 3, 4, 5, 6, 7, menos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso. Então, tem uma função f que vai lá do menos 14 até o 13, e vai nos reais. E de novo, né, aqui eu quero calcular a integral que vai do menos 14 até o 13 da função f de x dx. Tudo bem? Então, de novo, né, como é que você procede para fazer esse exercício? Primeiro você vai identificar aquelas áreas, né, as áreas das regiões que estão entre o gráfico da função e o eixo das abscissas, tá? Então, são sempre pontos que estão justamente no meio, né, entre o gráfico e o eixo das abscissas. Tá? Ele tem que estar sempre no meio. Para facilitar, a gente já usa os extremos da integração, né, ou do domínio. Então, sabe que uma região vai ser daqui para cá, até menos 14. A outra eu posso fechar aqui, tá? A área do 13. Tá bom? Então, as áreas que estão entre o eixo das abscissas e o gráfico, tá? Eu já vou separar aqui em regiões, tá? Só para identificar, só para a gente usar cálculo de área de retângulo e de triângulo, tá? Poderia, de novo, né, usar trapézio, mas só para simplificar, vamos usar só a área que a gente sabe de calcular, a área de retângulos e de triângulos.
Então aqui eu vou ter no menos 7, vou ter uma divisãozinha aqui. Aí depois eu vou ter outra divisãozinha aqui no menos 5. Bom, só para fazendo as divisões, tá? Porque a área, a mesma área que a gente quer calcular, então vai ser essa área que está aqui. Porque todos esses pontos que eu estou fazendo esse desenho rastreado são pontos que estão entre o gráfico da função, que é o segmento azul, e o eixo das abscissas, que é essa barra horizontal. Então, é toda essa área. Essa área aqui também, né? Esse triângulo que está aqui embaixo. Então, essa área que está aqui em cima. Depois eu vou ter essa área que está aqui. Depois ainda tenho esse triângulo que está aqui. Por final, eu vou ter esse triângulo que está aqui embaixo. Tá? Então, eu vou ter aqui uma região R1. Vou ter aqui uma região R2. Vou ter aqui uma regiãozinha R3. Eu vou ter uma região R4. Vou ter uma região R5. E eu vou ter uma última região aqui que eu vou chamar de R6. Tudo bem? Então aí eu deixo como exercício, né? Para vocês praticarem um pouco, calcular essa integral aqui, tá? Então é muito parecido, né? Vou calcular a área do R1, a área do R2, do R3, do R4, do R5 e do R6, né? Calcular a área, como a gente conhece, da geometria plana. E aí, para calcular a integral, eu vou fazer essa somatória dessas áreas, tomando cuidado que as áreas das regiões que estão abaixo do eixo das abscissas, o sinal é negativo, né? E o que está acima é positivo. Né? Então, o R1, o R2 e o R6 vão ter sinal negativo, e o R3, R4 e R5 eles vão ter sinal positivo. Tudo bem? E você vai fazer a soma e você vai conseguir calcular essa integração aqui, tá? Bom, mas então a aula de hoje foi só para mostrar, né, qual que é a interpretação geométrica, né, da integral definida, né? Então é uma generalização daquela noção de área que a gente teve na última aula. Aqui a gente fez alguns exemplos, né? Mas assim, são exemplos que o gráfico são vários pequenos segmentos de retas, tá? Esse processo de integração, na verdade, você vai conseguir calcular a área de figuras mais gerais, em particular de figuras que têm os lados, né, das figuras têm uma certa ondulação, tá? Então são áreas curvas, pode dizer que são curvas, tá? Mas para isso vamos precisar recordar. Então, para isso, vamos precisar recordar ali do cálculo 1, né? Porque ali no cálculo 1 que a gente viu, no cálculo 1 a gente viu todo o processo de derivadas, tá? Estou falando cálculo 1, mas geralmente é um pouco separado. Cálculo 1 geralmente é limite, derivadas, e cálculo 2 essa parte de integração, tá? A gente está fazendo tudo num pacote só. Mas então, do cálculo 1, vocês vão ter que lembrar a parte de relembrar, né, a parte que a gente acabou de ver de derivadas, né, diferenciação. E aqui no que seria, né, o cálculo 2, que a gente está fazendo agora, que é a parte de integração. Parte de integração, vamos precisar... Vocês vão ver, né, que existe uma conexão, né, na aula que vem vamos ver isso. Existe uma conexão, né,
entre isso que a gente está fazendo, essa coisa nova, né, de integração, de calcular a área, vocês vão ver que existe uma relação com derivadas, tá? Então, isso meio que conecta a parte do cálculo 1 com o cálculo 2, tá? Ou seja, conecta a parte de derivadas, né, que foi o último tópico que vimos, com essa parte nova que estamos vendo agora, que é relacionado à integração, tá bom? Vocês vão ver que usando essa conexão, fazer esse tipo de cálculo aqui de área vai ser uma tarefa um pouquinho mais fácil, tudo bem? Bom, era isso que eu tinha para comentar na aula de hoje. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário? Tranquilo, então. Vou encerrar aqui a gravação.